Então a vontade de Deus, Paulo estava dizendo assim, olha, essas heresias que vocês estão aprendendo, vocês precisam entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e busquem essa vontade para a vida de vocês, porque isso vai completar a vida de vocês, não é? Meus irmãos, e ele disse assim, a sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente. Eu vou falar um pouquinho sobre essa inteligência espiritual. Sabe o que a Bíblia diz sobre as questões espirituais? Disse que elas se discernem espiritualmente. Sabe o que isso quer dizer? Que carnalmente nós não vamos entender as coisas espirituais. E diz que o Espírito que está em nós, ele percebe aquilo que não é do Espírito de Deus. Ele dá esse discernimento. E por isso que nós devemos, irmãos, ele está falando aqui de uma inteligência espiritual. Não é uma inteligência da mente da gente, de capacidade de intelectual de entender. Tem gente, eu já vi pessoas de uma inteligência tremenda, que lê a Bíblia de capa a capa, mas não tem a inteligência espiritual, portanto não entende as coisas espirituais. E Paulo estava falando, olha, escuta, vocês precisam entender a importância da vontade de Deus na vida de vocês, e que eu oro a Deus para que Deus faça a vontade dele e dê para vocês inteligência espiritual. Você quer isso para a sua vida? Amém? Você pode fazer assim, dizendo que quer? Amém? Vamos fazer esse exercício. Porque tem gente que lê e não entende, ouve e não compreende. Uma tia minha, ela dizia assim, meu sobrinho, e eu lia salmos para ela, e ela dizia assim, interessante, quando eu leio, eu não compreendo, mas quando você lê para mim, eu compreendo. Já ouviu alguém dizer isso para você? E essa tia minha, ela é idólatra, tem uma sida lá, na casa dela, desse tamanho. Você entende por que ela não entende? Inteligência espiritual. Mas a fé vem pelo ouvir. E você tem inteligência espiritual. Paulo orou pelos Colossenses. Nós devemos pedir a Deus, Senhor, nós precisamos identificar a tua vontade para as nossas vidas, por mais contraditória com a nossa que seja. Você tem coragem de encarar isso diante do Senhor? Quem sabe nesse exato momento você está passando por uma situação, não sei, Deus não está me revelando nada não, a palavra é que revela. E você está dizendo, olha, isso não é vontade de Deus não. José, ele foi, tentaram matar José, depois desistiram de matar, jogaram ele num poço, depois desistiram de matar, tiraram do poço, venderam como escravo. Depois José teve um certo sucesso lá, e a mulher de Potifar se engraçou com ele, ele fugiu dele, da tentação, ficou lá um cachecol dele na mão da mulher de Potifar, a mulher mentirosa, mulher de má índole, ficou chateada, porque não conseguiu nada, denunciou ele foi preso. Depois Deus honrou a José e tirou ele da cadeia. Depois Deus exaltou a José, e no final da vida de José, o livro de Gênesis, você vai ver lá, José declara aos seus irmãos, bem sei que vocês intentaram o mal contra mim, mas o Senhor o transformou num bem. Você pode dizer um glória a Deus aí, irmão?
É esse Deus que nós estamos aqui estudando a palavra dele. A coisa veio como mal, veio para arrebentar tudo. Nós não entendemos. Você acha que eu entendi? Quando eu me vi num leito de hospital com menos 25 quilos, com expressão cadavérica, apavorado, sem entender nada. Depois de 17 dias, eu despertei com alguém orando, pedindo, clamando a Deus em voz alta lá perto do hospital, porque o pessoal estava fazendo isso. Eu despertei. Você acha que eu entendi isso? Mas, irmãos, Deus transformou num bem. Tanto é que eu estou aqui e continuo falando a palavra de Deus, para a glória do nome dele, para a edificação da sua igreja. Inteligência espiritual. Está entendendo nada não, meu irmão? Nós não fomos chamados para viver por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que cremos. Então creia. Creia. Deus está no controle. E ele prossegue já, nós estamos caminhando para a finalização. Para que possais dignamente, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Até agora Paulo não pediu nada de ordem material, percebem? Verso número 10 de Colossenses, capítulo 1. Tito, capítulo 2, 11 e 12 diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos de que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. A graça de Deus se há manifestado, educando-nos. Irmãos, nós não nascemos, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, e em pecado fomos gerados, né? Em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. E, irmãos, nós precisamos de uma outra educação. Quem acha que é só entregar a vida para Jesus e não precisa nem frequentar mais igreja, né? Agora está nessa modinha aí. Não sei onde é que aprendem. Outro dia tinha um cidadão que apareceu na televisão. Eu tenho que falar sobre isso num vídeo, com a Bíblia na mão. Ainda gravam esses vídeos, né? A Bíblia na mão, ele saiu de dentro do mato. Aí a Bíblia na mão. Olha aqui, ó, para mim só preciso dessa palavra. Tem uma aparência de sabedoria, né? Eu não preciso de igreja, eu só preciso dessa palavra. Agora mesmo voltei do mato lá, estava lendo a palavra, eu olhei aquela cena, e eu fico imaginando, será que ele, para conhecer a palavra, foi para dentro do mato? É egoísmo, irmãos. Isso é egoísmo. Eu já conheço, que se dane o mundo, né? Isso é egoísmo. Aí diz assim, que a graça se há manifestado, educando-nos. Quem é que educa? A graça. Quem que é a graça? É Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, só a palavra, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, veio a este mundo, e hoje nós temos a palavra, e é preciso conhecer a palavra, sermos educados por essa palavra, e a educação que essa palavra nos traz, mexe com o nosso caráter. Aquele que mentia, deixa disso. Aquele que roubava, rouba, mas não, trabalha para ajudar quem precisa. Amém, meus irmãos? Aquele que traía, aquele que era infiel, aquele que era estelionatário, aquele que era enganador, sabe? Essa nova educação, uma educação que vai além do muito obrigado e dá licença. E nós precisamos ser educados para começarmos
a sermos usados em toda boa obra no presente século, não é? Irmãos, e essa educação, ela fala o que está em Mateus 6, 33, 34, já estamos caminhando para o encerramento, que diz assim, Mateus 6, 3, 3, 3, 4, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, se referindo ao que estava escrito antes, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ansiosa solicitude pela vida. Mas busque em primeiro lugar. Então essa nova educação nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu queria só frisar aqui, porque a gente vê muita gente falando errado isso aqui. E a gente tem a obrigação de ensinar a palavra do jeito que ela é. O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, se referindo ao texto anterior. E as pessoas dizem assim, busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é verdade, não está escrito isso. E lá na igreja aos Colossenses, o povo estava ensinando isso, e Paulo disse assim, olha, não é não. O texto está falando do que tinha antes. Basta, agora essa palavra, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quer que eu diga uma coisa? Nesse exato momento, quem sabe a maioria dos que estão aqui estão pensando em alguma coisa que será amanhã. E a profecia que está na palavra do Senhor está dizendo para o nosso coração, basta a cada dia o seu mal, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é um Deus atemporal, porque Ele é eterno. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Amanhã, junto com o problema que nós vamos amanhecer com ele, Deus estará conosco também. Estará conosco também. A Bíblia diz que Deus, Ele vigia, né? Ele não dormita nem dorme. E é assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E diz assim que Ele nos ajudará desde a antemanhã. Já viu essa expressão na Bíblia, nos Salmos? Ele nos ajudará desde a antemanhã. Irmãos, Ele está dizendo assim que já vai providenciar coisas para a nossa vida antes de nós nos levantarmos. Quer ver um exemplo? O orvalho cai durante toda a noite, purificando o oxigênio que nós haveremos de respirar no dia seguinte. Sabia disso? Cientificamente comprovado. O sereno caindo à noite, aquelas gotículas. Por isso, quando você abre a porta, você sente aquele ar gostoso que vem, porque Deus, durante a noite inteira, deixou cair o sereno, purificando o ar que você ia precisar no dia seguinte. Creia nessa ação de Deus. Ele é o orvalho caindo sobre a tua vida, sobre a minha vida, e ai de nós não fosse isso. Reino de Deus, busque em primeiro lugar. E para encerrarmos este início de estudo em Colossenses, já perceberam como é que vai ser? Muito bom. E ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e é aceito pelos homens. Esse conceito de reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz, justiça,
alegria. E tudo isso no Espírito Santo. E diz assim: quem serve a Deus com esses conceitos, sabendo disto, não agrada só a Deus, não. Agrada também aos homens. Fala a verdade, se você não já se pegou todo preocupado em agradar todo mundo. Todo preocupado em agradar todo mundo. Agradar. Nunca dizia não para nada. Não, eu quero agradar. E você dormia mal, acordava no meio da noite pensando em agradar. E a Bíblia diz assim: olha, quando você tiver guardado no seu coração o conceito de reino de Deus, que não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça, alegria, no Espírito Santo. Onde buscar isso, pastor? Gálatas 5:22. Fruto do Espírito. Isso não está na mercearia da esquina, não está no rodão, não está na farmácia. Irmãos, é conversa com Deus, é escutar a palavra, é obedecer a palavra, e você vai experimentar reino de Deus, paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Está sendo injustiçado? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. A justiça de Deus vai chegar na tua vida. Está angustiado e triste? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. A alegria do Senhor, que é a nossa força, vai adentrar o teu coração. É isso aí. Essa foi a mensagem que Deus colocou em nossos corações, da sua palavra. Primeiro estudo, a carta aos Colossenses.